Glorificado para todos sempre seja o nome excelente do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz, o favor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e tudo aquilo que Deus tem liberado sobre ti. Eu quero nesse momento estar orando pela sua vida com base na palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, reconhecemos que o Senhor é Deus de poder e toda glória. E apresentamos cada um dos nossos ouvintes, cada um daqueles que estão, ó Deus, assistindo esse vídeo, para que o Senhor alcance com base na tua misericórdia. Segundo a tua palavra que diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos o Senhor tem dado ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropece em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás embaixo dos seus pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Para a glória do Senhor. Receba essa oração e que o Senhor de todo poder e toda glória seja a tua retaguarda. No livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, está escrito: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ainda temos em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 39, que diz: vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Temos também na carta aos Romanos, no capítulo 2, no verso 13, que está escrito: porque os simples ouvintes, ou os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, aquelas pessoas que vão a uma denominação, aquelas pessoas que apenas ouvem a palavra de Deus, ainda que diga: olha, o culto foi uma bênção, meu pastor tem unção de Deus, mas se você ficar só na área da audição, ouvir e não praticar, então a Bíblia diz que você não está justificado. Porque justificados são aqueles que tomam da palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus e colocam em prática esta palavra. Em Gálatas, no capítulo 4, está escrito: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? É claro que nós temos que ministrar a verdade. Nós temos que trazer a palavra que vai de encontro com a tua necessidade. Porém, entendemos que a palavra de Deus é a realidade divina, é a verdade divina, que vem de encontro com a realidade humana, com a nossa realidade, e vem nos confrontar para nos colocar em posição de obediência, em condição de observância na palavra de Deus. Eu quero te dizer nessa hora, amados, você que está nos ouvindo, que Deus não trabalha com coincidências.
Deus trabalha com providências. Então é providência de Deus que você esteja assistindo esse áudio, é providência de Deus que você esteja participando dessas ministrações. E esse tipo de ministração ela é prioritariamente para aqueles que já nasceram de novo, para as pessoas que já receberam Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador, para as pessoas que caminham com Jesus Cristo. De maneira que eu não sigo correntes teológicas, eu não ensino teologia como culturalmente nós conhecemos, mas o que nós entendemos e praticamos é conhecermos a palavra de Deus, examinarmos a palavra de Deus e assim trazer um entendimento em relação aos acontecimentos da história antiga, da história média, da história da atualidade e assim examinarmos e verificarmos que Jesus Cristo realmente está voltando. Entenda, a grande expectativa daquele que nasceu de novo, da pessoa que teve o encontro com Jesus Cristo, é o arrebatamento da igreja. É o seu arrebatamento o que traduz no encontro com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a grande advertência é: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, conforme está escrito em Amós capítulo 4, versículo 12. Eu quero afirmar aqui com toda a liberdade, e até me sinto à vontade para fazer essa afirmação, em que a maioria das pessoas que frequentam uma denominação evangélica, elas não estão preparadas para o arrebatamento. E é com muito pesar que eu falo essas coisas. Infelizmente eu tenho que dizer isso, porque a maior parte das pessoas que frequentam uma igreja evangélica, uma denominação evangélica, elas ignoram essa área. Porque, infelizmente, os pastores não ensinam, na sua maioria. Os pastores, os líderes, não ministram nessa área. Muitos líderes não pregam sobre isso e parece-nos que o livro de Daniel e do Apocalipse ainda estão selados, porque eles não conhecem, na sua maioria, e também não buscam conhecimento. Precisamos saber sobre as profecias, as diversas profecias que nos instrui a palavra de Deus, que fala sobre Israel, que fala sobre a igreja de Jesus Cristo, para que possamos entender o tempo em que nós estamos vivendo e as coisas que estão acontecendo e aquelas que estão para acontecer. Entenda que Deus não nos deixa caminhar no escuro. A palavra do Senhor nos diz em Salmos, no capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ainda em Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, queridos, discernir sobre os sinais do tempo é conosco. E para isso nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós não discernimos sobre o tempo em que nós estamos vivendo e muito menos sobre o tempo futuro. E ainda afirmo também que nós não podemos discernir sobre os acontecimentos da atualidade. E eu estou certo que eu vou falar algumas coisas que provavelmente você nunca tenha ouvido falar. Por exemplo, precisamos analisar o arrebatamento da igreja em dois aspectos, em dois ângulos, da terra para o céu e também do céu para a terra. E toda a nossa fala ela está inserida em um tema muito maior sobre a segunda e a terceira volta do nosso Senhor Jesus Cristo, respectivamente de forma invisível, somente para aqueles que serão arrebatados, e também de forma visível, aí sim, para todos os habitantes da terra, com grande poder e muita glória. Então, nesta compreensão, nesse sentido, nos arremete a estarmos abordando alguns assuntos para o entendimento escatológico, né? Como, por exemplo, Israel, o ponteiro do relógio de Deus, as 70 semanas de Daniel, os sinais da volta de Cristo, os sinais do Evangelho de Mateus, no capítulos
24 e também no capítulo 25, sendo que nos sinais da volta de Jesus Cristo, apresentada em Mateus capítulo 24, nós temos ali como sinais a destruição do templo, espírito de engano, falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes, doenças, epidemias ou pandemias, pestes e pragas. Temos também terremotos e catástrofes naturais, tribulação e perseguição aos cristãos, espírito de ódio contra os cristãos, escândalo, traição e ódio. Temos também a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor. Temos também a pregação do evangelho por todo o mundo, por todas as nações. Temos o anticristo no templo, a grande tribulação, dias abreviados, aparecimento de grandes sinais e prodígios. Temos também abalo do sistema solar, a volta de Jesus Cristo, visível para todos, que será como relâmpago. Também a figueira brotará e se fortalecerá. E também temos ali como sinal, assim como nos dias de Noé e de Ló, espírito de distração ou de sonolência. Também o arrebatamento da igreja, que aí Jesus volta como ladrão. E no capítulo 25 de Mateus, nós temos ali também indicado sobre igrejas engessadas, igrejas periféricas, sobre igrejas dinâmicas, igrejas terapêuticas, sobre prestação de contas, sobre premiação para os aprovados e punição para os reprovados. Temos também ali como indicação o reino eterno para os salvos e também a condenação eterna para os perdidos. E ainda também vamos analisar o novo céu e a nova terra, o código da Bíblia, a nova era, a nova ordem mundial, o novo império romano, que é a comunidade comum europeia, Gog e Magog, as duas testemunhas. Falaremos também sobre a queda da Babilônia, a batalha final de Satanás, a redenção da terra, sobre o milênio, cartas às 7 igrejas do Apocalipse e também fazendo um esboço sobre o livro do Apocalipse. Uma das coisas mais difíceis que as pessoas enfrentam é ter equilíbrio, porque as pessoas, elas se desequilibram facilmente. E temos que estar apercebidos e vigilantes nesse aspecto. Note que Jesus Cristo, no seu discurso profético de Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, que foi o último discurso profético em vida, ele começa dizendo que, tendo Jesus saído do templo, ele ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. E ali Jesus disse aos seus discípulos, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então continua dizendo que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximavam dele os discípulos. Quais os discípulos que estavam ali com ele, em particular? Pedro, João, Tiago e André. Se aproximaram dele e fizeram uma pergunta tríplice, ou seja, 3 perguntas em uma só. E ali eles perguntaram o seguinte: dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisa? Que não ficará pedra sobre pedra. Aquela revelação do Senhor Jesus foi uma revelação bombástica, foi uma revelação impactante. E eles então queriam já saber quando é que essas coisas aconteceriam. Mas aí eles colocam também uma segunda pergunta. E nos diz também sobre os sinais da tua vinda e da consumação do século, Veja que Jesus não tinha nem subido ainda, ele não tinha nem passado pela cruz, não tinha morrido e ressuscitado, e eles já queriam saber quando Jesus voltaria. E o que nos causa espanto é que hoje, no século 21, depois de toda essa história da igreja, depois dos acontecimentos proféticos quase todos já cumpridos, no tempo em que nós estamos vivendo, a igreja contemporânea, em grande parte, não quer nem saber se Jesus vai voltar, não conhece os sinais do tempo, não estão preocupadas com isso. Ali eles já estavam preocupados. Então isso nos chama a atenção para que você busque no Senhor essa compreensão. Algum tempo atrás,
o jornal Estado de São Paulo, ali no Brasil, né, São Paulo, trouxe uma notícia, um relato sobre uma agenda do final do mundo, né? Trouxe ali algumas indicações. E dentro dessa agenda, eles colocaram o seguinte, que o mundo, a previsão para que o mundo terminasse fosse, por exemplo, em 1998, porque alguns profetas acreditavam que Cristo teria morrido na sua 98ª semana de vida. E com isso, eles achavam que o mundo iria acabar no ano de 1998, o que evidentemente não aconteceu. Uma outra previsão foi para o ano de 1999, em que um médium chamado de Chris Well previu que em 1999 um arco-íris negro sugaria o oxigênio da Terra. O planeta sairia da sua órbita e iria em direção ao Sol, incinerando todos os seus elementos. Outra previsão foi para o ano 2000. Muitos visionários, eles previam que na mudança do milênio aconteceria o fim do mundo. Seriam previstos terremotos, guerras, convulsões sociais e várias outras catástrofes, né? O que realmente também não aconteceu. Outra previsão era para entre o ano de 2005 e o ano de 2010. Segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditavam que o fim do mundo deveria ocorrer entre os anos 2005 e 2010, baseado no livro do Apocalipse. Eles afirmavam que Jesus Cristo voltaria à Terra e levaria os justos para os céus. Aqueles que não subiriam seriam consumidos pelo fogo. Outra previsão é para o século XXI, os esotéricos, né? Para os esotéricos, a humanidade está na transação entre a idade do ferro e a idade do ouro. E essa transação se dará totalmente com a mudança do eixo da inclinação da Terra, quando haverá muitos terremotos, muitos maremotos, muitas catástrofes. Então a Terra seria descascada como uma laranja, em aproximadamente 50 metros de profundidade. Só os salvos, aqueles que estivessem habilitados para residir em cidades subterrâneas, essas pessoas seriam salvos, né? Para essas pessoas haveria salvação. Uma data chave para os esotéricos seria o ano de 2014. Segundo eles, era o início ali da era de Aquários, né? Uma outra previsão foi para o dia 25 de abril de 2038. Segundo algumas interpretações de Nostradamus, teria previsto que o mundo acabaria quando a Páscoa caísse no dia 25 de abril. Esse fato já aconteceu no ano de 1666, no ano de 1734, no ano de 1886 e no ano de 1943. E a próxima data, ao próximo ano a cair nessa data 25 de abril, então está previsto para o ano de 2038. Outra previsão é o ano de 2936. Um frade espanhol, São Vicente Ferrer, que viveu entre o ano 1350 e 1419, previu em 1399 que o mundo acabaria 2357 anos depois. Ele se baseou pelo número dos versos do livro de Salmos. Então veja que são diversas previsões para falar sobre a volta de Jesus Cristo. Eu quero convidar que atentamente você acompanhe esses estudos, essas ministrações, que você tenha a oportunidade, aproveitando tudo isso que está acontecendo no planeta, não se acuando com medo, mas buscando conhecimento em Deus, porque o Senhor libera a sua misericórdia, a sua graça para aqueles que realmente estão nele. Então, medite na palavra de Deus e ore a palavra de Deus segundo aquilo que você aprender na palavra de Deus, e com isso você estará agradando ao Senhor. Evidentemente, colocando essa palavra em prática. Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente a sua família, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue te abençoando e continue te conduzindo em vitória. É o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém.